Bom, gente, mais uma vez, bom dia. São 9h05, terça-feira, do dia 21/9 de 2021. Terceira unidade, sétimo ano A, sétimo ano C. Vamos aqui falar um pouquinho das médias da segunda unidade. Vou fazer pela chamada aqui da caderneta de notas. E aí, se a pessoa estiver presente e quiser ouvir a média, é só me falar. Se não quiser ouvir, fala, porque se ninguém disser nada, eu não vou poder falar, né? Então, primeiro sétimo A, pela ordem aqui, né? Ábia, não está, né? Ana Paula tá aí? Não. Cris Mille, Não. valeu. Emily tá aí? Não. Eric, Também não. Iane, Não. Islan, Não. Isli, Presente. Isli. Quer ouvir sua média? Presente. Quer ouvir sua Sou média? eu. Sim. Hã? Isli, Sim. média 5. José Fael tá aí? Não. João da Silva, Lara, Larissa, Luíse. Eu Quer ouvir a média? quero. 6. Desculpa, a internet caiu. Tranquilo. É, Larissa, Larissa, quer ouvir a foi isso? média? Sim, Quer ouvir a média? sim. 5,2. Alguém desligou o áudio aí que tá fazendo outro som aí. Luma, Professor, eu quero ver a média. eu quem? Porque eu tô olhando só para a tela do. Luma. Pronto. 6,7. Oh, graças a Deus. Obrigado. Nada. Maria Fernanda. Pamela. Oi. Quer ouvir a média? Quero. Média 5,7. Obrigada. Nada. Paulo, Pietro, Tássio. Ô, professor, já pode sair? Não, a aula vai começar ainda. Desculpa. Tássio tá aí? Victor, Lorena, Pedro. Aqui, sétimo A. Sétimo C, tem alguém aí? Sétimo C? Eu, Eu quem? Kemily. Kemily. Deixa eu ver. Kemily. Quer ouvir a média? Quero. 5. Obrigada. Mais alguém do sétimo C? Mais alguém do sétimo C? Não, né? Então, vamos continuar nossa aula aqui. Bom, vamos continuar. Eu passei para vocês as páginas para a gente poder trabalhar hoje coletivamente. Página do livro 82, nosso livro de língua portuguesa, página 82. Então, quem tiver com o livro aí, abre. Quem não tiver, acompanha a leitura, que a gente vai fazer um pouco de leitura hoje. Nessa unidade, a gente vai focar um pouquinho na leitura, na interpretação, para deixar vocês uma base melhor para o oitavo ano. Pegaram o livro aí, gente? Sim.
Eu vou ler um pouquinho, na verdade o texto é pequeno, dá para ler. Vamos fazer alguns comentários. Eu vou pedir um exercício, agora sim vou pedir um exercício que me envie. Se alguém enviou já, ok, mas se não, enviar até sexta-feira, eu vou pedir a partir dessa leitura nossa aqui, dessas páginas. Presta bem atenção, é o seguinte, quando você pega o livro para fazer uma atividade de classe, né? Ou em casa, ou que vai ser enviado, que seja, é bom que você preste atenção em algumas formas de leitura. Por exemplo, aqui, ó, na página 82, nós temos aqui, ó, o que vem a seguir. Esse que vem a seguir, ele te dá já um breve comentário do texto. Então, você leia com atenção o que vem a seguir. Depois de ler isso, o que vem a seguir, antes de ler o texto, no caso aqui, as questões estão na página 84. Já dá uma olhadinha nas questões da página 84 para você ler o texto já com o engajamento na atividade. Porque, assim, uma coisa é você ler um livro ou qualquer outra coisa com outra finalidade que não seja responder questões, que é basicamente nosso foco aqui como atividade de sala, ou de aula, ou de ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, aqui, ó, na página 84 tem 9 questões. Eu até passei já para casa para vocês, mas hoje a gente vai discutir até a questão 3 ou 4 no máximo. E o restante vai ser enviado para mim até sexta-feira e eu vou informar como vai ser enviado. Que, por exemplo, aqui na questão 1 diz assim, na página 84, para entender o texto. Após a leitura que a gente vai fazer, né, mas você certamente já fez porque foi passado para casa, as hipóteses levantadas sobre o que unia o cronista ao narrador se confirmaram? Explique. Olha só como é melhor você ler um pouquinho essas coisas antes, porque, por exemplo, a questão 1, ela fala de hipóteses. Então, se você não sabe o que é hipótese, você pegaria o dicionário para ver o que é uma hipótese, né? E ele fala aqui que existe uma relação entre o cronista e o narrador. Então, assim, quando você está numa atividade escolar e você já sabe a pergunta, para ler o texto é melhor do que você ler o texto, depois ler a pergunta e ficar pensando, sabe, um pouco mais. Então, assim, você já vai logo engajado. É uma leitura engajada. Você lê o que vem antes, informando o que é o texto, de quem é o texto, qual a época do texto, né? A pré-leitura, chamada assim, e já lê a pergunta para você saber justamente o que ela vai querer cobrar de você. Bom, na página 82 tem assim, o que vem a seguir. Diz assim, no texto, o cronista observa um homem nadando no mar. O que será que pode unir esse cronista ao narrador? Bom, cronista é quem escreve crônicas. Crônicas é um textos de um gênero, é um gênero textual bastante antigo. Podemos pensar aí no tempo da colonização do Brasil, as crônicas, as cartas também, ali naquele contexto de 1500. A crônica ela vai contar justamente o cotidiano. Então, o conteúdo, o tema de uma crônica é sempre o cotidiano. Ele pergunta aqui qual a relação do cronista com o narrador. Lembrando que o narrador aí já é uma figura que faz parte do elemento narrativo. Faz parte do pente. Como você imagina que um deles pode afetar a vida do outro, ou seja, influenciar, né? Se afetar e seria influenciar também. Leia a crônica em busca das respostas para essas perguntas. A gente vai ler aqui esse texto juntos. O foco hoje é a leitura desse texto e ver algumas questões até a 3, a 4. Talvez, depende do fluxo de participações. A aula está sendo registrada. A participação faz parte hoje da nota qualitativa, terceira unidade. Quem chegou depois da chamada aqui, né? Vamos dizer assim, chamada. No final, eu falo a média da segunda unidade que eu falei no começo, para a gente não perder o fluxo aqui da leitura. O texto se chama Homem no Mar. Eu até gravei uma aula com essa introdução na aula passada e fiz o seguinte comentário. Olha a importância de você ter atenção ao título. Homem ao Mar. Se o título fosse Homem ao Mar, será que faria alguma diferença no sentido do texto, gente? Ou pelo menos no sentido do título? Tá aqui, Homem no Mar. Aí eu estou propondo assim, ó, se a gente mudasse o título para Homem ao Mar,
Mudaria alguma coisa nesse contexto? Sim ou não? O que vocês acham? Mudaria. Qual seria a mudança? Mudaria. Qual seria a mudança Mudaria. de sentido? Que o título Homem no Mar significa que ele está no mar, ou homem ao mar, pode ser que ele esteja em um barco, em um navio, qualquer coisa. Quase isso, quase isso. Você foi feliz na primeira parte, assim, ó. Quando diz homem no mar, é onde a pessoa, pode até gravar isso aí, onde a pessoa está. Nós É, estamos onde? em Em casa. casa, na rua, na praça, né? Mas se eu digo assim, homem ao mar, é como se ele fosse lançado ao mar. É. Esse ao da ideia de deslocamento. Vamos ao mercado. Vamos ao colégio. Então, esse ao dá a ideia de deslocamento. No dá a ideia de lugar fixo. Beleza. Eu vou começar a leitura aqui, depois algumas pessoas podem se candidatar aí a dar a sequência. Mas o foco hoje é a gente ler juntos e comentar esse texto. Professor, eu só não dou a sequência hoje porque eu acho que eu esqueci meu caderno na banca. Pronto. Mas o livro está aí? Professor, Não. bom Ah, é o dia, livro eu entrei mesmo. agora. Ah, tu esqueceu o livro na banca. Sim. Quem aí está com o livro? Sinaliza aí para a gente poder ter essa. Pamela está com o livro, não é isso? Que parte, É. professor? Página Eu 82. tô com um livro também. Pronto. Então vocês vão me ajudar também nessa leitura aí, para eu não ler sozinho. Eu também. Eu entrei agora. Pronto, tranquilo. Eu vou começar aqui, na pausa que eu der, eu indico alguém para ler, ou então alguém se candidata a ler tranquilamente. Homem no Mar. Certo? Esse texto aqui é de Rubem Braga, um escritor brasileiro. De minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há ninguém na praia que resplandece ao sol. O vento, perdão, o vento é nordeste e vai tangendo aqui e ali, no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem como bichos alegres e humildes. Perto da terra, a onda é verde. Uma coisa interessante aqui, ó, que a crônica, como eu falei no início, ele é um texto narrativo bastante antigo para a nossa história e que narra o dia a dia. No entanto, a crônica também ela acaba servindo um pouco ao imaginário do cronista, do narrador. Que, por exemplo, aqui, ele fala de observação do mar, mas não fala de observação do mar de uma maneira assim científica. Ele vai de uma maneira mais subjetiva, mais poética, quando ele diz assim, aqui e ali, ao belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos. Quando você usa a expressão marchar, você não está pensando necessariamente na água ou no mar. Você sabe que a palavra marchar se atribui basicamente a soldados. Então, assim, você vê que aqui ele extrapola essa ideia de narrar o dia a dia enquanto fato real e já vai para o mundo do imaginário. Marcham alguns segundos e morrem. Bom, a água não morre, né? No sentido aí de nesse movimento aí, não. Ele quer dizer que ela vem de forma impetuosa, forte, né? Dinâmica, digamos assim, e aí no final, né, quando aquela espuma que Se já foi à desfaz. praia aí, ou recentemente, ou algum tempo, ou ver essas imagens, vê que, né, aquela onda forte, no final ela. Então, morrer aí nesse sentido. Aí fala assim, como bichos alegres e humildes. Olha só, ele compara as ondas do mar com bichos alegres e humildes. A alegria justamente naquele fervor, naquela onda mais forte. Se alguém souber ir surfar, vai pegar uma onda bem mais dinâmica, digamos assim. E aí no final, ela já para. Obrigado. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ambrosina. Bom, mas percebo um movimento em um ponto do mar. É um homem nadando. Você vê que aí, lembrando que ele está onde?
na varanda de casa. Então ele mora próximo ao mar, né? Valeu, Isabela. Ele nada a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas e fortes. Nada a favor das águas e do vento. E as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Justo espumas são leves, não são feitas de nada. Toda sua substância é água e vento e luz. O homem tem sua carne, seus ossos, seu coração, todo o seu corpo a transportar na água. Você vê que ele fala de nadar, que é uma coisa, para quem sabe, simples, mas ele acaba floreando esse nadar, né? Ele fala da natação aqui do camarada de uma maneira bastante figurativa, da força, da resistência. Ele compara a substância da água com a luz, com o vento. Então, assim, ele mistura vários elementos para falar apenas da natação. Quem pode seguir o próximo parágrafo? Terceiro parágrafo, quem pode seguir aí? 9h21. Sétimo ano A, sétimo ano C, CMAS, digital. Quem pode? Ô, professor, a página 32 mesmo? Com certeza, 82. Ah, 82, eu ouvi 32. Ah, pronto, 82. Quem pode seguir aí? Professor, onde foi que o senhor parou? Terceiro parágrafo. Começa o terceiro parágrafo agora. Ele usa os músculos? Isso, pode seguir. Ele usa os músculos com calma e energia. Avança. Certamente não suspeita de que um desconhecido o vê e o admira, porque ele está nadando na praia deserta. Não sei de onde vem essa admiração, mas encontro nesse homem uma nobreza calma. Sinto-me solidário com ele. Acompanho seu esforço solitário, como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Já nadou à minha presença uns 300 metros. Antes não sei. 2 vezes o perdi de vista, mas quando ele passou atrás das árvores, mas esperei com toda a confiança que reaparecesse. Sua cabeça e o movimento alternado de seus braços. Mais uns 50 metros e percebo e perderei de vista, pois o telhado o esconderá. Que ele nade bem esses 50 ou 60 metros. Isso me parece importante. É preciso que conserve a mesma batida de sua braçada, e que eu o veja desaparecer, assim como o vi aparecer no mesmo rumo, no mesmo ritmo, forte, lento, sereno. Seja perfeito, será perfeito. A imagem desse homem me faz bem. Ó, que interessante aqui, falei pela leitura, viu, Pamela? Que o texto aqui, ele tenta envolver a gente justamente pelos detalhes. Não sei se vocês têm essa percepção, aí, que depende muito de cada pessoa, mas da forma que ele narra aqui essa história, você consegue assim imaginar o próprio movimento do camarada nadando, indo, se esforçando, e ele fala aqui, ó, mais uns 50 metros, você dá uma ideia de distância, e a visão dele tá boa, né, que ele tá vendo essa distância aí, a pessoa nadando, e o perderei de vista, pois um telhado o esconderá. Então você já começa a vislumbrar aí como é que é essa casa dele, né? A ponto de que o telhado vai cobrir a visão em relação ao mar. Interessante mesmo, assim. Quem pode dar sequência aí? Tá bom? E eu vou chamar pelo nome que tá bom? Yara. Quem pode seguir agora o próximo parágrafo? Quarto parágrafo, quem pode ler? Professor, eu acabei me perdendo aqui porque a net caiu. É alguma Página 84, parágrafo. página do livro? 80, página 83. Pamela leu o parágrafo anterior, a gente quer que leia agora o próximo, que é apenas a imagem de um homem. Eu quero que siga a partir disso aí. Quem Ok. pode ler? Obrigada.
Eu não posso porque eu tô sem livro e esse Ah, livro em tranquilo. casa. Quem é que está com o livro e pode dar sequência? Eu. Tem algum problema em continuar, Não, professor? nenhum. Pode seguir. É apenas a imagem de um homem, e eu não poderia saber sua idade, nem sua cor, nem traços de sua cara. Estou solidário com ele e espero que ele seja comigo. Que ele atinja o telhado vermelho e eu não poderei sair da varanda tranquilo pensando. Vi um homem sozinho nadando no mar. Quando o vi, ele já estava nadando. Acompanhei-o com atenção durante todo o tempo. E testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção. Esperei que ele atingisse um telhado vermelho e ele atingiu. Agora, uma coisa interessante aqui na leitura, eu quero compartilhar com vocês e a gente poder pensar juntos no texto. Olha só, ele está vendo o homem nadando, com fé, correto, gente? Ele está vendo, né? Vendo, percebendo né? A energia empregada na natação e tudo. E ele fala assim, ó, que isso me chamou a atenção agora. Ele fala assim, estou solidário com ele, deixa eu ver aqui, ó. É apenas a imagem de um homem. E eu não poderia saber sua idade, né? Nem sua cor, nem os traços de sua cara. Como é que vocês percebem esse tipo de negação que ele faz aqui? Bom, a idade eu imagino que não dá para perceber realmente essa distância, mas por que ele não consegue ver a cor da pele do camarada? Qual é a imaginação de vocês aqui para essa negação dele? Porque ele disse que não consegue. Porque ele está na varanda da casa dele e o cara está nadando, ou seja, a alguns quilômetros, metros de distância. Mais ou menos 50, pelo que eu percebi aqui na É, leitura anterior. ele diz. Mas assim, será que não dá para ver a cor da pele da pessoa nessa distância? A Porque não ser que 50. ele esteja vestido com roupa térmica ou Oh, alguma coisa assim. aí, você pensou a mesma coisa que me veio à mente, porque assim, 50 metros não é tão distante, não. Daí tipo, um lance de bola, coisa de uma rua. Né? É. Então, assim, eu imaginei a mesma coisa que você, porque para ele não perceber a cor da pele, provavelmente essa pessoa estaria usando uma roupa térmica de nadador, que obviamente encobre, né? E o que fica de fora, as mãos aí, seria meio. Aí seria mais difícil perceber. Eu pensei como você. Para vocês verem o seguinte, que como a leitura ela vai provocando o nosso imaginário. Pelo menos a intenção é essa de tanta descrição. Eu vou ler o último parágrafo e a gente vai fazer alguns comentários gerais com vocês. Não, é o penúltimo, perdão. Agora não sou mais responsável por ele. Cumpri o meu dever. Qual o dever, gente? Qual o dever que ele se colocou aqui? Porque, no caso, eu não vi na história que alguém estava obrigando ele a fazer nada, mas, assim, quando ele usa essa expressão, cumprir o meu dever, o dever de quê? Ele se colocou a dever de observar o cara a nadar, até que o cara sumisse, ou seja, no telhado vermelho que ele falou aqui. É interessante, é como se. É como não, né? Porque o texto dá essa margem aqui. Ele se responsabilizou apenas pelo ato de ver. É como se ele dissesse assim, pô, se eu sair daqui e acontecer alguma coisa, eu sou culpado, né? Porque, por exemplo, se o camarada começa a se afogar, provavelmente ele poderia sinalizar para a guarda costeira, para os bombeiros. Então, assim, é como Ele se. foi testemunha, como ele mesmo disse no texto. Isso, luxo. A leitura tá fluindo boa. Então agora eu não sou mais responsável por ele. Cumpri o meu dever. E ele cumpriu o seu. Quer dizer, o dele, né? Admiro-o. Não consigo saber em que reside. Para mim, a grandeza de sua tarefa. Ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil, mas certamente fazia uma coisa bela. E a fazia de um modo puro e viril. Deixa eu perguntar a vocês uma coisa que me veio à mente lendo isso aqui agora. Mas eu havia pensado antes da aula, mas aqui, lendo a palavra viril, eu quero dialogar com vocês. Alguém sabe o significado da palavra viril? Se não souber aí, pode ir lá no dicionário, porque a gente está aberto a isso aí mesmo. O que é viril? Quem puder olhar no dicionário, olhe. Que tem energia e Viril ou vigor. viro? É o quê? Que tem Que tem energia e vigor.
Tá aqui até tá aqui no glossário. Que tem energia e vigor. Aí a palavra tanger é apressar, estimulando a marcha. Resplender, perdão, é resplandecer, brilhar intensamente. Aí eu quero perguntar a vocês assim: vocês acham, ou para vocês, porque isso é muito particular, quando você não sabe uma palavra, ou duas, ou três em um texto, isso dificulta muito, pouco, ou não dificulta a compreensão da ideia geral do texto? A pergunta, da ideia geral do texto. Como é a vivência de vocês? Vou repetir a pergunta. Quando você não sabe uma palavra, o significado, por exemplo, aquilo que você está lendo e fazia de um modo puro e viril. Acho que puro é uma palavra que é mais comum, viril não tanto. Penso assim. Aí você está lendo aqui puro e viril. A minha pergunta é: será que essa palavra que você não conhece, ela vai dificultar muito, pouco, ou não dificulta em nada compreender a ideia geral do texto? Ideia geral. Não falei ideia Dificulta um pouco, porque se tiver a questão de perguntando o que é ou por que alguma coisa, vai ser mais difícil compreender. Aí você pulou da minha pergunta para uma outra subpergunta importante também. Mas eu vou tocar na sua, até para dialogar com você. Mas a pergunta foi assim: ó, a ideia geral do texto, eu vou deixar de compreender muito ou pouco, ou não vou compreender, porque uma palavra ou outra eu não conheço? É a ideia Não. geral. O que seria a ideia geral? A ideia principal. Qual é a ideia principal desse texto aqui, gente? O que ela está falando, narrando para a gente de maneira geral, sem detalhes, só no geral, no grosso modo? Ó, eu vou passar esse texto aqui, vou passar um recado para alguém, e eu tenho que falar só o necessário. Você falaria o que nesse texto? Homem no mar. Ó, eu li um texto que... Eu estou aguardando vocês. Né? De repente o sinal também oscila e eu aguardo, que o nosso foco hoje é leitura. E está acontecendo, infelizmente. Se alguém não entendeu minha pergunta, aí eu vou aguardar aí um questionamento. Se entendeu e está pensando, estou esperando. E aí, gente, entenderam minha pergunta? Minha pergunta é um pouco diferente da fala de Pamela, que eu vou aproveitar depois que a gente comentar essa, para a gente poder fazer uma sequência legal. Eu quero a participação de vocês. Não entendeu a pergunta? É só falar. Não entendi. Professor, repete de novo, só para me entender melhor. Vou repetir com certeza. Ó, você falou uma coisa que eu vou comentar depois. Muito boa, por sinal, a sua fala. Mas minha pergunta foi assim, ó. Por exemplo, a partir da palavra viril, que eu vou achar que muita gente não conhece. Não é uma palavra tão comum. Ou como tem aqui, tangendo. Que talvez não seja tão incomum assim, mas vamos pensar aqui no viril. Aí você está lendo aqui o texto e diz assim: mas certamente fazia uma coisa bela, que era nadar, né? E fazia de um modo puro. Puro, simples, né? Singelo e viril. Aí digamos que você não conheça o que é viril. Não conheça. A minha pergunta é: se você lê um texto como esse aqui, nós já estamos terminando a leitura, e aparece uma, duas, três palavras que você não conhece o significado, não reconhece, não sabe o sentido. Minha pergunta é: essa palavra que você não conhece, ou essas palavras que você não conhece, vai dificultar muito, pouco, ou não dificulta em nada a compreensão geral do texto? Ou seja, aquela ideia geral do texto, você não vai compreender porque não conhece algumas palavras? Sim ou não? E aí eu quero ouvir vocês. Acho que dificulta um pouco, só na questão de não saber o que significa. Dificulta na sua opinião, dificulta um pouco, no caso, né? Dificulta um pouco, é. Aí eu vou fazer uma pergunta a partir da sua fala. Qual seria a ideia geral desse texto que a gente leu? Ó, Elivan também comentou que sim, lá no chat.
Qual a ideia desse texto aqui? Se vocês precisassem passar um recado para alguém, oralmente, ou digitando aí, se for pelo chat, quem precisar. Ou o texto O Homem no Mar fala sobre o que mesmo? Que seria a ideia geral. Qual seria a ideia? Sobre o nadador que está nadando, né, certamente, e o cronista que está observando ele a nadar. Perfeito. Aí agora eu vou voltar àquela pergunta para você repensar e nós repensarmos também. Mas a palavra viril aí causou algum problema em você não conhecer o significado dela? Digamos que não conhece, só para, hipoteticamente. Só um pouco. Hã? Só um pouco. Mas um pouco em que, por exemplo? Qual foi a falta que fez Tipo, você me dizer a ideia geral do texto e a palavra viril nesse texto? tipo assim, ó. Aqui está escrito. Vou começar só depois da vírgula aqui. Fique à Nem vontade. construindo algo útil, mas certamente fazer uma coisa bela. E fazia de um modo puro e viril. Só que, tipo assim, tá fazendo de um modo puro. Puro a gente sabe o que é, né? Mas certamente a gente fala, sabe mais o significado. E viril, para quem não Sim. conhece, a gente, como o senhor falou, algumas pessoas não conhecem. Aí ficaria uma fala meia que. Como é que fala, meu Deus? Sem sentido, Desconhecida, para né? mim. Essa palavra Incompleta. ficaria sem sentido. Ok. Eu concordo com você, mas a gente só não está se afinando em uma coisa. Só uma coisinha só. Se eu perguntasse assim, ó, gente, a palavra viril aqui, será que ela interrompe uma ideia secundária do texto? Aí eu concordaria com você plenamente. Porque o que é uma coisa secundária? O que é uma coisa secundária, gente? Vamos dialogar, porque esse diálogo fortalece justamente a aula, que está acontecendo de forma muito legal, por sinal. O nosso foco é discutir o texto que a gente está discutindo. O que é uma coisa secundária? Tem coisas primárias e coisas secundárias. Primário vem de primeiro, secundário vem de segundo. O que é uma informação primária e o que é uma informação secundária? Quando eu falei aqui, ó, a ideia geral do texto, quer dizer a ideia primária, ou seja, o texto, O Homem no Mar, segundo Pamela, que foi quem disse ali, usou o áudio para falar, diz que conta a história, né, de um nadador nadando no mar, sendo visto por um cronista. Isso aí é o primário, é o essencial, é o geral. Eu entendi isso, ok? Agora, o que seria uma ideia secundária? Por exemplo, ideia secundária, a distância que esse cara tá da casa do cronista, mais ou menos 50 metros. A forma dele nadar é secundário. Se ele estava usando ou não uma roupa de nadador. Então, assim, o que é uma ideia secundária é uma ideia que é menos importante. Porque o fato aqui é o quê? Um homem está nadando. Isso é o fato. E um fato importante é que alguém está vendo ele nadando. Outro fato importante também. Agora, a distância dele em relação à casa, não é? A forma dele nadar, essa ideia de que eu cumpri meu dever, são informações o quê? Que a gente chama de secundárias, ou seja, informações menos importantes. Aí a pergunta que eu fiz, eu volto e, entre aspas, fecho com vocês, mas quero que vocês continuem pensando. O vocabulário faz diferença na ideia geral? Aí você não conhece o que é resplender, não conhece o que é tanger, não conhece o que é viril. Será que não conhecer essas três palavras só vai dificultar você entender a ideia geral do texto, sim ou não? Não. A ideia geral, com certeza não. Três palavras só, você já leu aqui centenas de palavras, não vai dificultar. A ideia geral. Agora, se eu perguntar, e as ideias secundárias, sim ou não? Sim, porque as palavras são secundárias. Isso, porque quando você fala de secundário, já tem a ver com detalhes. Por exemplo, se eu perguntasse aqui desse parágrafo que eu li, né? Não consigo saber em que reside para mim a grandeza de sua tarefa. Ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil, mas certamente fazia uma coisa bela e a fazia de modo puro e viril. Aí se eu perguntasse, gente, como foi o modo dele fazer essa natação? Aí você ia entender o puro, digamos, né? Ia entender o belo, porque também são palavras mais conhecidas, mas o viril ia ficar ali, como a gente fala, bugado, né? Então,
Nas ideias secundárias, cada vocabulário é mais importante. Mas na ideia geral, normalmente não. Porque o geral já diz, né? É o grosso modo. É o sem detalhes. É o essencial. O último parágrafo diz assim: a participação está muito boa. Pode ser melhor pelo chat também, que não puder usar o áudio. Pelo áudio pode interromper, porque o foco da aula não é eu ficar falando e vocês ouvindo, não. Mas vocês estão aqui, né, pelo Meet, então a gente pode interagir o máximo possível. Não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar a mão, mas dou meu silencioso apoio, minha atenção e minha estima a esse desconhecido, a esse nobre animal, a esse homem, a esse correto irmão. Gente, esse texto é pequeno e riquíssimo de características. Olha só como ele fecha o texto. Quando ele fala assim, não desço para ir e esperá-lo, já dá a entender uma coisa básica, que ele mora em algo, ou um prédio, ou um prédio em si, né? Não importa quantos andares, ele mora num prédio. Ele fala, não vou descer. Ou se ele não mora num prédio, a casa dele é num lugar o quê? Acima do nível do mar. Alto, não é isso? Que ele fala, eu não desço. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Esse lo aí, tá depois de esperar, se refere a quem no texto? Ou ao que no texto? Assim, ó, não desço para esperá-lo. Esse lo aí, L-O, está se referindo ao que no texto? Ao A nadador. pessoa? A quem? A Ao pessoa. nadador. Qual pessoa? Porque a gente está falando aqui do narrador, do cronista e do nadador. Esse lo se refere a O quem? nadador. Parabéns, parabéns. Não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar a mão. E esse li aí se refere a quem? Ao nadador também. Nadador. Que luxo de aula, que participação excelente de vocês, muito bom. Isso aqui a Ele gente chama aqui no texto os marcadores textuais, ou seja, são palavras que vão fazendo o quê? Repetindo as ideias, sem repetir a palavra nadador, por exemplo. Imagine só se fosse um texto assim: não desço para ir esperar o nadador e apertar a mão do nadador, mas dou o meu silencioso apoio, minha atenção e minha estima a esse desconhecido, a esse narrador. Então, assim, quando a gente está numa série mais elementar, vamos colocar de forma hipotética, quarto ano, terceiro ano, séries menores, e a gente está aprendendo ali um vocabulário mais básico, vocês podem notar que o aluno repete mais palavras. Repetir a mesma palavra, no caso aqui, ó. Não desço para ir esperar o narrador na praia e apertar a mão do nadador. Mas dou meu... Eu falei narrador, eu acho, né? Não desço para ir esperar o nadador na praia e apertar a mão do nadador. Mas dou meu silencioso apoio, minha atenção e minha estima a esse nadador, a esse nobre nadador, a esse nadador, a esse nadador. Assim, estou brincando um pouquinho, mas assim, quando você está numa série mais elementar, o aluno ele tende a repetir a mesma palavra, até para não perder a ideia. Vocês, sétimo ano, já aí deslumbrando o oitavo ano, já precisam fazer o que no texto, quando escrever, até quando falar? Evitar as repetições. Robert, é um erro? Não, a gente não está tratando como erro, não, mas assim, você vai notar que aquela pessoa ali tem um vocabulário menor. E aí, numa avaliação, num teste, qualquer tipo de avaliação, qualquer teste, isso também é levado em critério. Então, assim, quanto maior. Tem um passarinho aí na aula. Quanto maior o nosso vocabulário, melhor. E a gente percebe na leitura que, às vezes, um vocábulo ou outro se refere ao mesmo elemento. Então, a gente tem aqui, ó, lo se refere ao nadador. Li se refere ao nadador. Quando fala aqui esse desconhecido, quem é esse desconhecido, gente? o nadador. E quem é esse nobre animal? O nadador também. E quem é esse homem? O nadador. E quem é esse correto irmão? O nadador. Só que ele não precisou que... ficar escrevendo nadador sempre para não dar. Perfeito, perfeito. Deu um spoiler já do próximo conteúdo. O próximo conteúdo é coesão e coerência, justamente que a gente vai aprender ou lembrar como evitar repetir a mesma palavra, usando o quê?
sinônimos, pronomes e por aí vai. A aula tá luxo da Bahia. Bom, 9 horas, 45 minutos. Agora eu quero perguntar quem respondeu as questões da página 84, para a gente ter essa participação também. Professor, eu não respondi nenhum porque eu só consegui o livro ontem à noite e vou fazer hoje. Ah, que bom que conseguiu o livro, então já está se esforçando para a gente fechar o ano com chave de ouro. E foi emprestado. Eu respondi, professor. Luxo. Então já tem Eu alguém respondi também. Respondi também. perfeito. Então vamos para a página 84. Vamos aqui, o importante não é que a gente responda, a gente não vai responder os 9 hoje, porque ia saturar a gente, né, no processo. Professor, é para copiar até quanto? Que eu só copiei até o 7. Eu passei que fizesse até a questão 9. Eu falei, ó, pode fazer Pronto. todos. Certo. Tá bom? Agora eu não pedi que ninguém me enviasse. No final da aula eu vou sinalizar como vocês vão enviar. Certo. Mas vamos para uma coisa mais importante, até porque a aula está sendo gravada, a gente está vendo aí a participação de vocês, e essa aula eu vou até Ô, registrar. professor, a atividade tá onde? Que eu não vi, não. Eu coloquei olha só, No presta atenção. grupo? Eu só sinalizei para ler, não pedi que mandasse ainda não. Mas o informe está lá no Classroom. Beleza. Mas para responder precisa do livro? Assim, é porque são questões do livro, então assim precisa, né? Beleza. Não são questões fora, não. A gente está trabalhando com livro mesmo. Tá sem o livro, é? Tô. Ó, se alguém puder tirar a foto, eu vou tentar tirar, porque o meu eu acabei riscando todo. E nem pode riscar, mas eu risquei. Para entender o texto. A gente vai corrigindo aqui, a gente vai resolver essa questão do livro mais à frente. Questão 1 diz assim: após a leitura, as hipóteses levantadas sobre o que unia o cronista ao narrador se confirmaram? Explique. Quem respondeu essa questão? Como respondeu? Quais são as dúvidas que apareceram? Vamos dialogar. Nós vamos até o horário marcado, que é até as 10 horas, e aí o restante a gente deixa para casa para enviar por onde eu vou informar no final. Não, Também as minhas hipóteses não foram confirmadas, porque pelo modo de que no começo do texto estava a pergunta, eu percebi, compreendi, ou seja, achei que o cronista seria amigo do nadador, alguma coisa assim, mais ou menos conhecido, sei lá, mais ou menos isso. E uma coisa que eu percebi aqui, eu em vez de falar nadador, eu falei narrador. Olha para isso. Eu preciso renovar meus óculos mesmo. E assim, o texto ele prova isso, né, que eles não eram conhecidos. Pelo menos não tem nenhuma frase no texto que mostra que assim, eles tinham conhecimento pessoal. Pelo contrário, né, fala de alguém que ficou ali envolvida justamente porque viu alguém nadando. Talvez ficou admirado da forma. Pelo que eu percebi aqui, surgiu mais uma admiração, né, da forma do outro nadar. Sim. Ok. Já Pamela comentou e explicou. Vamos ver a questão 2, que já tem mais participações. No primeiro parágrafo, e é importante perceber o seguinte, ó, esse texto aqui é feito em prosa. Nós só temos 2 formas de escrever texto. Ou é prosa, ou é verso. Prosa são esses textos que têm os parágrafos. Você vê aqui o espaçamento, ó, na margem esquerda. O texto em verso é o texto poético ou o texto musical. A gente não vai aprofundar isso aqui agora, não. Só para sinalizar. No primeiro parágrafo da crônica, identificamos onde o cronista se encontra ao observar o fato cotidiano que inspira o texto. Letra A. E qualquer um pode responder pelo áudio, pelo chat, fica à vontade. Que lugar é esse? A varanda. Ele observou o nadador pela varanda. Na varanda da casa dele. Perfeito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês de forma mais provocativa. O que é cotidiano, gente? Aquilo que faz parte da vida da pessoa todo dia. Tipo, mais ou menos isso. Perfeito. Agora, Tipo, pode falar. o senhor mesmo, o senhor é professor, né? Tipo, como se todo dia o senhor fosse dar aula. É o Já meu é um cotidiano, cotidiano. ou toda terça, ou toda quinta, o senhor dá aula, não é isso? Então já é um cotidiano. Perfeito. Aí agora eu quero fazer uma pergunta que interfere muito na vida de vocês. Na verdade, todos nós, mas vocês que no fato é que vocês estão nesse processo.
Se o texto não falar de algo que está no seu cotidiano, vocês acham que interfere a sua compreensão do texto? Porque o nosso foco hoje é interpretação. Por isso que eu estou fazendo perguntas assim, focadas mais na interpretar. Aí minha pergunta, vou repetir. O conteúdo do texto aqui fala de natação, de alguém que está na praia, vendo alguém nadando, não sei o que, não sei o que. Se essa realidade aqui não for igual à sua, se você desconhecer totalmente os elementos que o texto traz, isso dificulta ou não a compreensão do texto? Eu quero ouvir vocês, porque assim, eu tenho a minha leitura e a minha leitura não é igual a vocês de forma nenhuma. Isso é uma pergunta subjetiva. Na Não é minha opinião, objetiva. não. Não interfere? Não interfere em nada. Então você consegue compreender, aprender, entender um texto, mesmo que o conteúdo dele seja de algo que você desconhece totalmente, assim, o cotidiano, no caso da vivência. É, pra Eu mim vou falar não de uma faz coisa mesmo. diferença, não. Pode falar, Pamela. Eu acho que não, para mim, não interfere em nada, não, até porque o cotidiano é feito de coisas diferentes, né? No todo dia não acontece a mesma coisa que aconteceu ontem, não vai acontecer O hoje, né? cotidiano é dinâmico, Entendeu? né? Então, cada dia é um dia diferente. Perfeito. E assim, ó, e tem coisas que são teóricas, São informativas, teorias. e tem coisas que são vivências. Por exemplo, recentemente a gente viu aí que alguns homens foram lançados no espaço, acho que três civis. Não me lembro qual país agora. Bom, eu não tenho essa vivência de viajar no espaço. O investimento é caríssimo e não sei nem se eu tivesse, você iria. Não tenho vontade de ir para o espaço sideral, não. Mas Se agora no dia de avião, quem dirá de ir para o espaço de foguete. né? Eu mesmo eu não tenho vontade, não. Não sei se vocês têm vontade de conhecer o espaço sideral, viajar no espaço. Alguém tem sonho de ser astronauta, eu não sei. Eu acho que nunca tive, e muito menos agora. Mas aí eu quero aproveitar a fala de Pamela. Eu nunca fui ao espaço sideral, não tenho vontade, não tenho interesse, nem leio sobre o assunto, né? Assim. Mas o que o Pamela falou, eu concordo. Não quer dizer que o que ela falou é que todo mundo tenha concordado, porque é uma questão particular. É a opinião dela e a minha. Mas eu consigo entender a informação mesmo sem não fazer parte do meu cotidiano estar numa nave espacial. Estou sendo bem pontual. Porque eu consigo entender, primeiro, o vocabulário do texto vai ser de uma forma acessível, ou seja, a informação ali normalmente é jornalística, não é científica. Os termos não são técnicos, são termos assim que a gente vai ter alguma compreensão, alguma bagagem, alguma interação. Então, assim, eu concordo com Pamela. Mas alguém tem outra opinião sobre isso aí? A pergunta é a mesma. Se o conteúdo do texto não fizer parte do seu cotidiano, isso interfere na sua interpretação e compreensão do texto, sim ou não? E cada pessoa aí pode dizer completamente o contrário, porque é uma pergunta pessoal. É a opinião de cada um. Literalmente. Aqui não tem uma resposta. Ah, você acertou, viu, Pamela? Não. Ela apenas colocou a opinião, é a vivência dela. E os outros acham o que sobre isso aí? O seu cotidiano interfere em compreender o texto? Ou seja, se o assunto do texto não for do seu cotidiano, isso vai interromper a sua compreensão? A aula está muito boa, está participativa assim. Poderia ser mais participações, mas o nível está bom. Mais alguém? Se fizer muito silêncio, a gente segue aqui para a gente poder. Letra B, se alguém quiser resgatar a pergunta, fala depois. Qual é o ângulo de visão que o cronista tem do mar? Explique. Gente, ângulo de visão aqui, será que é o ângulo de visão matemático ou é ângulo de visão ponto de vista? Vocês Ponto de interpretaram vista. como? Ponto de vista, porque ângulo de matemática é como se fosse para você escrever ou saber ou responder, e ponto Isso. de vista é você ver as coisas, tipo, onde eu moro mesmo aqui, eu moro de frente ao cemitério, já tô vendo o cemitério aqui de frente. Ah, você mora ali depois da panificadora. É isso aí. O Sei fundo do mesmo. cemitério é a minha casa. E você vê esse ambiente todos os dias, manhã, Todos os tarde, dias. noite, e você se Todos os acostumou com esse ambiente. E é um ambiente Uhum. que tem gente que tem um, né, receio de passar, e quando passa, Conversa até né? com os mortos de vez em quando. Pois é, porque é um ambiente que é próprio para esse tipo de, né, acontecimento. E olha a minha forma de falar, né? Eu não estou falando de forma bem sutil, para não. É um assunto que a gente, às vezes, né, desvia a fala. Interessante sua fala. Então, assim,
Mas vamos trazer aqui para a pergunta: qual é o ângulo de visão do cronista tem do mar? Explique. Que ângulo de visão ele tem? Entre as árvores e os telhados. Ele vê Então, o nadador. se você está me respondendo assim, o ângulo de visão aqui não é um ângulo de visão de subjetividade, é um ângulo de visão de matemático mesmo, de ponto de vista de onde ele está geograficamente. Então, ele está nesse ambiente, esse ângulo de visão. É de onde eu estou vendo. Você fica de frente para o cemitério, a sua casa, ou do lado? Como é que está a posição? Lado Do lado. Qual lado? Me perdoe. esquerdo. Saindo da cidade ou entrando na cidade? Saem. Pera, entrando. Tipo, Embolou. eu não sei diferenciar esse negócio, não. Tranquilo. Às vezes também não sei, não. Letra C. Como o clima está nesse dia? Clima aqui geográfico. É o clima quente, frio, morno, né? Não é clima. Hoje a aula está um clima. Eu mesmo estou achando que a aula está um clima legal, porque a participação está boa pelo chat, pelo áudio. O clima da aula está bom, mas não é esse clima de a sensação do momento, não. É clima de meteorologia mesmo. E aí, como é que está o clima? Ensolarado. Ensolarado. Pronto, gente, a gente finaliza aqui esse ponto. Ó, as questões 1 e 2 eu não quero que me entregue, porque a gente teve a participação aqui, já está assinado. Agora, as questões 3, presta atenção. As questões 4 e as questões 5, eu quero que vocês me entreguem pelo Classroom. Bom, eu não sei como fazer. Eu já tenho um tutorial que eu já ensinei como fazer. Você vai ter tempo de pesquisar como fazer isso. Vai ser sua atividade digital também inserida nesse contexto. Até porque o ensino digital, no 8º ano, 9º ano, ensino médio, vocês vão com certeza vivenciar isso muitas vezes. Então, já vamos treinando agora para vocês ficarem bastante espertos. Professor, é só até o do 3 ao 5 ou é tudo do 3 ao 9? Para me entregar, eu só quero 3, 4 e 5. Porque semana que vem a gente Pronto. continua com 6, 7, 8, 9 em sala também, que a participação fica muito mais dinâmica, tá bom? Ok. Então, 3, 4, 5, vocês vão me entregar pelo Classroom. Ou você tira uma foto das respostas, só respostas e posta, ou você digita nos comentários que tem lá. Só isso que eu quero. Porque tem gente que vai conseguir mandar por foto. Tem gente que vai ter que digitar. O que for melhor para vocês, para mim tá bom. Mas não mandem pelo WhatsApp. Vamos evitar o WhatsApp um pouquinho. Vamos usar a plataforma do Classroom com mais intensidade. Como hoje é terça-feira, vocês têm hoje, amanhã e até sexta à tarde, porque o prazo é até sexta-feira às 18 horas. Para me pegar por lá. Tá ok? Ok. Eu quero que alguém do 7º A e do 7º C, tire um print dessa tela e poste no grupo lá pra gente. Tá bom? Professor, eu tirei print, mas não vai ter como mandar, porque eu tô com o celular da minha avó. E é no celular de minha tia. Professor, eu tirei. Eu sou do 7º ano A, eu boto os status. Pronto. Bota no grupo. Então, Já 7º A, coloquei no grupo. Tá bom. C, 7º A e 7º C fizeram isso já? Já. Eu Luxo. já. Alguém aqui não ouviu a nota quando eu comecei a falar? Entrou depois? Eu não ouvi, não. Eu Pronto. também. Aí, assim, os outros que a gente já concluiu, se alguma dúvida, pode tirar. Quem não ouviu a nota ainda da segunda unidade ou da primeira e queira ouvir, fica e me pergunta. Diz a sala e o nome. Para os demais, saúde e paz. Até a próxima semana. E vamos marcar o soletramento com vocês em breve. Professor, a minha média foi 5, né? Peraí, teu nome é? Kemily. Emily, que sala é? Kemily. Kemily, perdão, que sala? 7º C. Deixa eu abrir aqui o Kemily, 7º C, só para conferir. Média 5, sim. Qual foi a minha média, Obrigada. professor Pamela? Pamela, Eu vi, que mas sala eu é, esqueci. Pamela? 7º A. 7º A, Pamela, foi 5,7. Pronto. Eu a minha professora Isabela Marques. Isabela Marques é que fala sala. Que adianta. C. Isabela Marques. Deixa eu ver aqui. Tô achando só procurando o nome, viu?
Pode sair, professor. 5,5, Isabela Marques. Quem mais? Eu, professor. Lara Nascimento Sétimo Santos, ano A. sétimo Peraí. Repete vocês aí. Foi Larissa que falou e depois tá aí. Lara Nascimento Santos, sétimo A. Larissa dos Santos Santos? É isso? Ou Lara? Não, é Lara. Pronto. Lara ficou com 6,2. Qual foi outra pessoa? Eu. Eu Vitor, sétimo ano A. Quem? Vitor, sétimo ano A. Peraí, viu, Vitor? Vitor ficou com 1,5, viu? Só teve aí, não fez a prova, aí teve nota baixa. Vamos recuperando a serenidade, viu? E Crismile Reis Santos, sétimo ano A. Cris Mille ficou com 5, segunda unidade. Quem mais? Notas, primeira unidade, segunda unidade. Mais alguém? Galerinha, saúde e paz para vocês. Boa semana. São 10 horas, Tchau. 1 minuto. A gente vai encerrando aqui a gravação em aula com sétimo ano A, sétimo ano C. A aula foi focada em interpretação textual das páginas 82 até a página 84, resolvendo até a questão 2. Ficou para casa as questões 3, 4, 5 que são enviadas pelo Classroom até sexta-feira, às 18 horas. É pra fazer que coisa, Muito produtiva. Oi? é pra fazer que atividade, que página. Da página 84, as questões 3, 4 e 5, enviar pelo Classroom, ou foto, ou digitar as respostas no comentário lá. Até sexta-feira, Tá 18 bom, horas. obrigada. Idem. Valeu, galera. Saúde e paz para vocês. Até a próxima, viu? Se cuida. Interromper a gravação, 10 horas, 2 minutos. Aula muito produtiva com sétimo ano A, sétimo ano C. 21/9 de 2021. Até a próxima, se Deus quiser. Canal Gramática Nobre, CMS mais digital.